mergulhar hoje numa ideia bem radical do Zohar. É uma daquelas que desafia o que a gente entende como sendo uma pessoa boa. A seguir, a gente vai explorar o paradoxo do desejo e da doação. E a questão que fica no ar é essa: um ato de bondade é sempre bom? Parece uma pergunta com resposta óbvia, né? Mas o Zohar nos convida a ir muito mais fundo, a olhar para além da ação em si. Para a gente poder entender isso, a gente precisa começar com uma ideia central do Zohar sobre a natureza humana. É a ideia de que existe um conflito interno, sabe? Entre duas forças opostas, que basicamente definem a nossa existência. Então, de um lado, a gente tem a vontade de receber. Segundo o Zohar, tudo no universo físico, incluindo nós seres humanos, é feito só disso. É a nossa natureza básica, nossa configuração de fábrica. Aí do outro lado está o nosso objetivo final, a nossa realização, a vontade de doar. E aqui é que a coisa complica, porque essa vontade de doar, ela simplesmente não existe na gente, não é natural. E isso nos leva a uma situação que parece impossível. A gente tem que se tornar algo que na nossa essência a gente não é. É quase como pedir para uma pedra sair voando. Mas como isso funciona na prática? Vamos pegar um exemplo do dia a dia para a gente analisar isso melhor. Vamos dar uma olhada e desconstruir o que a gente costuma pensar que é um ato de puro altruísmo, fazer uma doação para a caridade. Parece bem simples, né? Mas as aparências podem enganar. Imagina a cena, tá passando na TV uma notícia sobre um desastre em algum lugar, um monte de gente assustada. O primeiro pensamento que vem é de empatia, talvez até um pouco de medo. Puxa, e se fosse comigo? Preciso ajudar. E, quase que no mesmo instante, a nossa verdadeira natureza dá as caras. Começa a hesitação. Ah, mas eu não tô com muito dinheiro agora. Vai saber o dia de amanhã, né? Talvez seja melhor guardar. Esse é o conflito interno acontecendo em tempo real. No fim das contas, talvez por vergonha ou por uma certa pressão social, a doação é feita. A ação por fora parece super generosa. Mas e por dentro? O que estava acontecendo de verdade? O desejo real, a nossa natureza ali gritando, era de guardar o dinheiro para si. E esse é o ponto crucial de tudo. O Zohar traz uma ideia que é revolucionária. A natureza, o sistema da realidade, não responde ao que a gente faz, mas só ao que a gente deseja. Se o desejo lá no fundo era de receber para si, então num nível mais profundo, nenhuma ajuda de verdade chega na outra pessoa. Nada muda de verdade, porque o desejo fundamental, esse não mudou. Parece um beco sem saída, né? Essa nossa natureza egoísta parece uma prisão. Mas a gente não estaria falando disso se não existisse uma solução. E a solução é uma lei fundamental da natureza. O nome dessa lei é Lei da Equivalência de Forma. Pensa nela como se fosse um motor da evolução, sabe? O projeto que guia tudo e todos na direção da unidade, do propósito final. É ela que garante que a mudança é sim possível. E o mais fascinante é que essa mesmíssima lei funciona em todos os níveis da realidade. No nível inanimado, ela aparece como entropia, que leva tudo para o repouso. Nos seres vivos, ela vira a homeostase, aquela busca constante por equilíbrio. Mas é no nível espiritual que a verdadeira força dela se mostra, guiando tudo para a unidade. E atenção, porque esse ponto é muito importante. No mundo espiritual, não existe espaço. Perto e longe não são distâncias físicas. Proximidade é similaridade. A gente se aproxima daquilo que se parece com as nossas qualidades internas, ou seja, com os nossos desejos. Então, tá, se a proximidade espiritual tem a ver com desejos parecidos, como é que a gente faz para se aproximar da vontade de doar? Como é que a gente sintoniza essa nova frequência? A resposta não está em palavras, em rezas, nem mesmo em forçar uma ação. O gatilho, o ponto de partida é desenvolver uma necessidade interna, uma necessidade profunda e sincera de mudar, um desejo real de se tornar diferente. E essa analogia é perfeita. Essa necessidade interna funciona como um rádio antigo. Quando a gente gira aquele botão para achar uma estação, o próprio ato de procurar, de desejar encontrar a frequência certa, é o que começa a conexão com a lei da equivalência de forma. E o melhor de tudo é que não precisa já ter a vontade de doar toda pronta e perfeita. Apenas o sentimento genuíno de querer começar a querer essa mudança, isso já cria uma mínima similaridade de forma. É a faísca que liga o motor. Ok, o conceito é bem profundo. Mas como a gente traduz essa filosofia toda para algo prático? Como se dá o primeiro passo nesse caminho?
O ponto crucial é este. No começo, a preocupação não deve ser em mudar as ações. O trabalho é todo interno. O começo é mudar o foco para a intenção por trás da ação. A lei da natureza vai fazer o trabalho pesado. O nosso papel é simplesmente começar a observar, com honestidade, quais são as nossas verdadeiras motivações. Para a gente fechar, fica aqui uma sugestão de um exercício. É uma coisa simples, mas que pode ser incrivelmente reveladora e que pode dar início a essa mudança de perspectiva. No próximo dia, vale a tentativa. Em qualquer situação, o foco deixa de ser o que se está fazendo. Em vez disso, a pergunta passa a ser: para quem de verdade isso está sendo feito? A resposta pode surpreender e pode ser o primeiro passo para uma transformação de verdade.